Depois dos 60 anos, o mundo espera que você se conforme. Espera que aceite a velhice como sentença, que viva como escravo do medo, da rotina e da dependência. Mas aqui está a verdade. Aos 60, você pode ser um leão ou pode ser um escravo. Um leão que ainda caça, que ainda decide, que ainda marca presença no mundo, ou um escravo de hábitos velhos, de desculpas e de limitações impostas por outros. A escolha não é da idade, é sua. A maioria das pessoas desiste, não porque estão quebradas, mas porque estão acomodadas. Elas param quando ficam cansadas, param quando sentem tédio, param quando a vida já não parece tão empolgante quanto antes. Mas a verdade é que sucesso não pergunta se você está cansado, não se importa se você perdeu o entusiasmo. Ele só responde a uma única coisa: se você continua ou não. Aos 60 anos, muitos já escolheram parar. Param de sonhar, param de arriscar, param de acreditar que ainda é possível. Mas é justamente nesse ponto da vida que a decisão de continuar tem mais poder. Eu sei bem o que significa estar diante do cansaço e da tentação de desistir. Houve um tempo em que perdi negócios, amizades e até a confiança de alguns que acreditavam em mim. Foi um golpe duro. Tudo dentro de mim dizia para parar. E eu confesso, por alguns dias, pensei que talvez fosse melhor encerrar ali minha luta. Mas algo mais forte me chamava. A certeza de que parar seria morrer em vida. Então decidi continuar. E foi essa decisão simples de dar mais um passo quando tudo gritava para que eu recuasse, que transformou fracassos em sementes para novas vitórias. Pergunto a você: quantas vezes ao longo da vida você já parou não porque não podia mais, mas porque estava cômodo demais? Quantas vezes desistiu de um projeto porque exigia energia, disciplina e paciência que naquele momento você não quis entregar? Quantas vezes aceitou viver menos do que merecia porque parecia mais fácil ficar parado do que continuar avançando? Veja, até mesmo Abraham Lincoln enfrentou uma estrada marcada por derrotas. Perdeu empregos, foi rejeitado em eleições, sofreu perdas pessoais dolorosas. Poderia ter parado em qualquer uma dessas situações, mas ele seguiu. Ele continuou quando tudo dizia não. E foi justamente essa persistência que o levou a escrever seu nome na história de uma nação inteira. Isso mostra que não é a ausência de fracassos que nos define, mas a decisão de seguir, apesar deles. E não pense que isso vale apenas para presidentes ou grandes líderes. Vale para cada homem e mulher que chega aos 60 e acredita que já não há mais tempo para nada. Essa é a maior mentira que você pode contar a si mesmo. Tempo ainda há, mas depende da sua disposição em continuar. Você pode viver os próximos anos como alguém que aceita a estagnação, ou pode decidir ser alguém que ainda persegue, ainda constrói, ainda cresce. Talvez hoje sua mente grite para você parar. Talvez a voz do cansaço ou da dúvida diga que já não vale a pena. É exatamente aí que começa a transformação. Não é no conforto que você cresce. É quando você insiste em seguir, mesmo com medo, mesmo com fadiga, mesmo quando parece que ninguém mais acredita em você. Cada vez que você decide continuar, você treina a mente para ser mais forte do que as circunstâncias. Eu desafio você a experimentar isso agora. Durante os próximos 7 dias, escolha uma atividade simples, mas que exija disciplina. Caminhar diariamente, escrever uma meta no papel, terminar uma tarefa que vem adiando há anos, e faça mesmo quando não tiver vontade. Faça principalmente nesses dias, porque é nesse instante, quando tudo em você pede descanso, que você se aproxima da vitória. Lembre-se, a vida não premia os que param cedo demais. Ela só recompensa aqueles que continuam.
Então, diante do tédio, do cansaço ou da dúvida, pergunte-se: vou parar porque é confortável ou vou continuar porque é isso que vai me tornar vivo de verdade? É essa decisão, a cada dia, que separa os leões dos escravos. Sem propósito, até os menores desafios parecem montanhas impossíveis de escalar. Com propósito, até a dor mais aguda se transforma em combustível. É o propósito que dá sentido às horas difíceis, que torna cada sacrifício em parte de uma construção maior. Sem ele, a vida aos 60 se torna apenas espera. Espera pela rotina, espera pela velhice, espera pela morte. Mas com ele, cada dia se torna uma nova chance de viver intensamente, de fazer diferença, de provar a si mesmo que a idade não é um limite, é apenas um número. Veja Martin Luther King. Ele não enfrentou multidões hostis porque era fácil. Não marchou por cidades inteiras porque não tinha medo. Ele o fez porque tinha clareza absoluta de seu propósito. O sonho dele não era uma ideia vaga, era uma missão que queimava por dentro. Essa clareza de propósito moveu milhões de pessoas. Essa clareza deu força quando o corpo queria parar. Essa clareza fez com que cada golpe, cada insulto, cada ameaça fosse apenas mais uma prova de que ele estava no caminho certo. Agora pense em sua própria vida. Você já se perguntou por que acorda todas as manhãs? Já se perguntou o que ainda tem para oferecer ao mundo, mesmo depois dos 60? Muitos chegam a essa idade acreditando que seu tempo já passou, que sua missão já se cumpriu. Mas isso é uma ilusão. Enquanto você respira, há algo esperando por você. A questão é: você já descobriu o que é? O propósito não precisa ser grandioso aos olhos do mundo. Não precisa envolver multidões, discursos ou revoluções. Ele pode estar em algo simples, mas profundo. Pode estar em inspirar sua família, em transmitir sabedoria que só a experiência dos anos pode dar, em iniciar aquele projeto que você adiou a vida inteira, em finalmente escrever, construir, ensinar, plantar. O propósito não é sobre o tamanho do impacto, é sobre a clareza do motivo que o impulsiona. Lembro-me de quando decidi escrever um de meus livros mais importantes. Eu estava cercado de dúvidas. Muitos diziam que não valia a pena, que ninguém se interessaria por aquelas ideias. Eu mesmo cheguei a pensar se realmente havia sentido em continuar. Mas então voltei ao meu propósito: ajudar homens e mulheres a acreditarem em seu próprio poder, em sua própria mente, em sua própria capacidade de transformar o mundo. E foi esse propósito que me manteve firme. Não era apenas sobre escrever um livro, era sobre mudar vidas. Era sobre deixar uma marca que continuaria existindo mesmo depois que eu não estivesse mais aqui. E você? Qual é a marca que deseja deixar? Qual é a chama que ainda precisa ser acesa dentro de você? O que, se você não fizer, sentirá que a vida ficou incompleta? Essas perguntas não podem ser ignoradas, porque as respostas vão guiá-lo quando tudo parecer pesado demais. Sem propósito, o cansaço se torna motivo para desistir. Com propósito, o cansaço se transforma em sinal de que você está avançando. Sem propósito, as críticas destroem. Com propósito, as críticas apenas provam que você está incomodando aqueles que nunca ousaram tentar. Sem propósito, a velhice é uma prisão. Com propósito, a velhice é um reinado. Por isso eu digo, encontre essa razão clara e torne-a sua bússola. Escreva-a em um papel. Leia-a todos os dias. Repita-a quando estiver desanimado. Lembre-se dela quando a dúvida aparecer. Não deixe que seja apenas uma ideia vaga em sua mente. Torne-a viva, concreta, real. Porque quando você carrega um propósito definido, até mesmo os anos, que muitos acreditam ser de declínio, se transformam nos anos mais poderosos de sua vida. E é aqui que mora a grande decisão.
Você vai viver o resto dos seus dias como alguém que apenas existe, ou vai caminhar cada passo consciente de que sua vida ainda tem uma missão, um sentido, um fogo que precisa arder até o último instante? Um sonho sem metas é como um navio sem bússola. Navega ao sabor dos ventos, sem direção, até se perder em alto mar. É exatamente isso que acontece com a maioria das pessoas que chegam aos 60 anos. Elas têm sonhos guardados, desejos ocultos, vontades que carregaram por décadas, mas que nunca se transformaram em metas claras. E o que acontece? Esses sonhos se dissolvem no tempo, viram frustração, arrependimento e histórias que poderiam ter sido contadas, mas nunca foram vividas. Metas são a estrutura invisível que sustenta o seu futuro. Quando você escreve com clareza aquilo que deseja conquistar, você dá forma ao que antes era apenas uma ideia. Lembro-me de um conselho que recebi de Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos e bem-sucedidos que já conheci. Hill, o segredo não está em fazer tudo de uma vez, mas em dividir a jornada em passos claros, bem definidos. E foi assim que ele construiu seu império. Não de um salto, mas de meta em meta, de decisão em decisão, até que a soma de tudo se transformasse em grandeza. Agora pense em você. Aos 60, quantas vezes você disse a si mesmo: um dia ainda vou fazer isso? Quantas vezes deixou para amanhã a viagem que queria, o livro que sonhava escrever, o negócio que desejava começar? Esse um dia nunca chega se não for marcado no calendário, porque sonhos sem data não passam de desejos. É por isso que eu digo: escreva suas metas. Não confie apenas na memória. Pegue um papel, um caderno, escreva claramente o que você deseja, quando deseja e por que isso é importante para você. E não espere por grandes façanhas logo de início. Comece pequeno. Celebre cada conquista, mesmo que pareça insignificante. Cada meta cumprida é um tijolo colocado na construção da sua nova vida. Se você deseja recuperar a saúde, comece com a meta de caminhar 15 minutos por dia. Se deseja reorganizar suas finanças, estabeleça a meta de poupar uma quantia fixa por semana. Se quer fortalecer os laços familiares, coloque a meta de ligar para um filho ou neto em um dia específico da semana. Esses pequenos marcos não são banais. Eles são a prova viva de que você está avançando. Eu mesmo só consegui organizar minha obra porque transformei uma visão grandiosa em pequenos objetivos diários. Não escrevi milhares de páginas em uma noite. Escrevi todos os dias, um pouco de cada vez. Houve dias em que não tinha inspiração, mas cumpri a meta de ao menos escrever uma ideia, uma frase. E foi essa disciplina, esse compromisso com metas simples, que ergueu todo o trabalho pelo qual sou lembrado hoje. Quando você estabelece metas, você cria um caminho que te mantém em movimento, mesmo quando o entusiasmo desaparece. Porque haverá dias em que a motivação não estará presente. E nesses dias é a clareza da meta que te empurra para frente. Sem essa clareza, você volta para a estagnação. Com ela, você continua avançando. Aos 60, muitos acreditam que já não faz sentido estabelecer objetivos. Mas digo, é justamente agora que eles se tornam mais urgentes. Porque os anos que restam podem ser desperdiçados em inércia ou podem ser transformados em um legado. A diferença está em como você organiza seus passos. Você quer passar os próximos anos como um barco à deriva ou como um capitão que sabe exatamente para onde está conduzindo sua embarcação. Portanto, não deixe para amanhã. Hoje mesmo, escolha uma meta, escreva-a, visualize-a e dê o primeiro passo em direção a ela, porque não é a idade que determina o quanto ainda se pode conquistar, mas a clareza com que você traça o caminho. Enquanto muitos da sua idade vivem apenas de lembranças, você pode viver de metas cumpridas, de novos começos, de vitórias que ainda estão à sua espera. Aos 60 anos,
Você já percebeu que sempre haverá alguém pronto para rir dos seus planos, desacreditar dos seus sonhos e colocar dúvidas naquilo que você deseja realizar? A crítica acompanha qualquer tentativa de mudança, mas aqui está o ponto. Ela só tem força se você permitir. Muitos deixam de viver grandes conquistas porque dão mais valor ao riso dos outros do que à voz que fala dentro deles. É como se passassem a vida toda pedindo permissão para acreditar em si mesmos. A história nos mostra repetidas vezes que os maiores avanços nasceram sob o peso da crítica. Galileu Galilei ousou olhar para o céu com uma visão diferente, enxergou verdades que contrariavam séculos de crença e foi silenciado, condenado, humilhado. E, no entanto, sua visão atravessou gerações. Hoje, seu nome brilha, enquanto os que tentaram sufocá-lo desapareceram na poeira da história. O mesmo aconteceu com Einstein. No início, suas ideias foram ridicularizadas, seus cálculos postos em dúvida. Mas ele confiou mais na clareza do que via em sua mente do que no barulho das vozes ao redor. E essa confiança mudou a ciência para sempre. Eu também vivi isso na pele. Houve um tempo em que fui acusado de vender ilusões. Disseram que minhas ideias não passavam de fantasias sem valor prático. Alguns tentaram ridicularizar-me em público. Lembro-me de sair de encontros profundamente ferido pelas palavras de pessoas que eu respeitava. Mas ao invés de me calar, usei aquelas críticas como combustível. Disse a mim mesmo: se acreditam que não é possível, então preciso provar que é. E cada página que escrevi, cada palestra que realizei, cada pessoa que ajudava a transformar sua vida, era a resposta silenciosa que eu entregava ao mundo. E você, quantas vezes desistiu porque alguém riu da sua ideia? Quantas vezes abandonou um plano porque alguém disse que era tarde demais para você? Quantas vezes aceitou a opinião de terceiros como sentença final sobre a sua própria vida? Pois saiba, a maioria das pessoas não critica porque realmente enxerga a sua impossibilidade. Elas criticam porque estão presas às próprias limitações. Elas falam não sobre você, mas sobre elas mesmas. Aos 60, quando você decide começar algo novo, muitos irão chamá-lo de sonhador, de ingênuo, de iludido. E talvez esse seja o maior sinal de que você está no caminho certo. Porque todo movimento verdadeiro causa desconforto. Os que se acomodaram vão tentar convencê-lo a fazer o mesmo. Os que desistiram cedo demais vão tentar impedir que você continue. É um mecanismo de defesa. Se você provar que é possível, eles terão que encarar as próprias escolhas. Por isso, não fuja da crítica. Acolha apenas o que for construtivo, aquilo que realmente pode ajudá-lo a melhorar. Mas quanto ao restante, trate como pó no vento. Porque o mundo não se transforma quando todos aplaudem. O mundo muda quando alguém persiste apesar das vaias. Pense em quantas ideias revolucionárias teriam sido enterradas se seus criadores tivessem cedido à primeira risada, ao primeiro insulto, ao primeiro "isso nunca vai dar certo". Quantos líderes, inventores, artistas e pensadores jamais teriam deixado um legado se tivessem dado mais importância às críticas do que à própria visão? Você não precisa que todos compreendam os seus planos. Precisa apenas que eles façam sentido para você. Então, diante das vozes que tentam diminuí-lo, pergunte-se: quem tem mais autoridade sobre a sua vida, eles ou você? Quem conhece melhor os seus sonhos, eles ou você? E a resposta será sempre a mesma. O mundo não se lembrará das risadas, nem das palavras que tentaram te parar, mas lembrará de quem se manteve fiel ao que acreditava. Lembrará daquele que ousou seguir, mesmo quando ninguém mais via sentido em continuar. E é isso que pode transformar os próximos anos da sua vida nos mais poderosos que você já viveu. A vida raramente segue uma linha reta.
Ela muda de direção, derruba planos, desmonta certezas. E quando isso acontece, não é o mais forte que sobrevive, mas o mais adaptável. Aos 60 anos, muitos se recusam a enxergar isso. Continuam agarrados a velhos hábitos, velhas formas de pensar, velhos caminhos que já não servem mais. E é justamente por essa rigidez que tantos envelhecem antes do tempo, não no corpo, mas no espírito. A incapacidade de se adaptar é o que transforma homens em prisioneiros de si mesmos. Eu aprendi essa lição observando de perto a Grande Depressão. Vi empresários perderem tudo porque insistiam em modelos de negócio que haviam funcionado no passado, mas que não tinham mais espaço naquele novo cenário. Vi pais de família permanecerem parados porque não aceitavam aprender algo novo, acreditando que já estavam velhos demais para mudar. Mas também vi aqueles que prosperaram. E não eram necessariamente os mais inteligentes, nem os mais preparados. Eram os que tiveram humildade para dizer: se o mundo mudou, eu também posso mudar. Dwight Eisenhower entendeu isso melhor do que muitos. Ele não foi apenas um general brilhante, foi um presidente que soube se mover em meio a transformações intensas. O mundo ao seu redor mudava rápido e, em vez de se apegar a um único método, ele ajustava a estratégia. Manteve princípios, mas nunca foi escravo de uma única forma de agir. E é exatamente isso que diferencia os que envelhecem com grandeza daqueles que se tornam prisioneiros do passado: a flexibilidade. Eu mesmo precisei aprender a me adaptar em momentos de dor. Houve ocasiões em que aquilo que eu havia planejado cuidadosamente simplesmente desmoronou. Lembro-me de quando investi tempo e energia em projetos que não deram em nada. A primeira reação foi resistir, insistir no mesmo caminho, como se a teimosia fosse sinônimo de força. Mas a vida me mostrou que resiliência não é bater de frente contra uma parede até sangrar. Resiliência verdadeira é ter a sabedoria de dar a volta, mudar a rota e ainda assim seguir em frente. E pergunto a você: quantas vezes sua vida estagnou porque você insistiu em métodos que já não funcionavam? Quantas vezes deixou de avançar porque acreditava que mudar era sinal de fraqueza? Quantas oportunidades deixou escapar porque não quis reaprender, recomeçar ou aceitar que talvez fosse hora de fazer de outro jeito? A verdade é que a vida não vai esperar que você se sinta pronto. Ela vai mudar, com ou sem o seu consentimento. Cabe a você decidir se vai ser engolido pelas transformações ou se vai usá-las como oportunidade para crescer. Adaptar-se não é trair seus princípios, é honrá-los com inteligência. Seus valores podem permanecer firmes, mas sua forma de aplicá-los deve ser flexível. Não confunda rigidez com força. Um galho seco é rígido, mas basta um vento forte para se partir. Já o bambu se curva, dobra-se com o vento, mas não quebra. E quando a tempestade passa, ele permanece de pé. É isso que você precisa ser: firme nos valores, flexível nas estratégias. Aos 60, é comum ouvir pessoas dizendo que já não tem mais tempo para recomeçar. Mas o que realmente falta não é tempo, é disposição para se adaptar. Enquanto você respira, ainda há chance de se reinventar. E, ironicamente, é justamente na capacidade de adaptação que se encontra a juventude eterna da mente. O corpo pode envelhecer, mas uma mente que se renova nunca perde sua força. Então pergunto: você vai insistir em lutar contra paredes ou terá a sabedoria de encontrar novas portas? Vai se prender ao passado ou vai ousar abrir caminho para o futuro? Porque no final, não é a idade que define seu destino. É a sua capacidade de se transformar diante das mudanças inevitáveis da vida. Sem crença em si mesmo, cada passo parece mais pesado do que realmente é. Sem crença, até uma pequena dificuldade se torna um obstáculo intransponível. Mas quando você desenvolve uma fé inabalável em suas próprias capacidades, tudo muda.
Você não elimina os desafios, mas passa a enxergá-los como provas que fortalecem, e não como inimigos que destroem. A diferença entre quem conquista e quem desiste está nesse alicerce invisível chamado autoconfiança. Pense em Muhammad Ali. Muitos chamaram de arrogância quando ele disse: "Eu sou o maior." Mas não era arrogância, era convicção. Ele sabia, antes mesmo do mundo, que a vitória começa na mente. A cada golpe, a cada treino, a cada derrota, essa crença foi o que o sustentou. Ele não nasceu o maior, ele se tornou. E só se tornou porque acreditava nisso antes de ter qualquer evidência. Na minha vida, também precisei cultivar essa crença quando tudo parecia desmoronar. Houve um tempo em que fui duramente criticado, acusado de alimentar ilusões. Cheguei a ouvir de pessoas próximas que eu deveria desistir, que minhas ideias não tinham valor prático. Nesses momentos, eu tinha duas opções: acreditar neles ou acreditar em mim. E eu escolhi acreditar em mim. Não porque eu tivesse provas imediatas de que venceria, mas porque sabia que sem essa confiança estaria derrotado antes mesmo de tentar. Essa escolha mudou o rumo da minha história. E agora eu lhe pergunto: quantas vezes você já deixou de agir porque duvidou de si mesmo? Quantas oportunidades foram perdidas porque a voz da insegurança falou mais alto do que a voz da coragem? Aos 60 anos, muitos caem na armadilha de pensar que já não têm mais o mesmo valor, que já não são capazes de competir, de recomeçar, de conquistar algo novo. Mas a idade não rouba sua capacidade, ela apenas testa se você ainda acredita em si. A autoconfiança não nasce do nada. Ela é construída todos os dias pelas palavras que você diz a si mesmo. Sua mente escuta cada pensamento, cada afirmação. Se você repete que não pode, que é tarde demais, que já não tem forças, sua mente vai acreditar nisso e moldar sua realidade. Mas se você afirma todos os dias: "Eu sou capaz, eu ainda posso, eu ainda tenho muito a conquistar", essa repetição começa a se transformar em verdade. Não é ilusão, é treinamento. Assim como um músculo cresce quando é exercitado, a crença em si cresce quando você a alimenta diariamente. Olhe para o seu passado. Quantas batalhas você já enfrentou? Quantos momentos você pensou que não iria suportar e mesmo assim sobreviveu? Você já venceu tantas guerras silenciosas que ninguém viu. Essas vitórias são provas de que você é mais forte do que pensa. Use-as como combustível. Relembre cada superação, cada vez que a vida tentou derrubá-lo e você se levantou. Essas memórias não estão aí por acaso. Elas são a fundação sobre a qual você pode erguer uma fé inabalável. E aqui está o segredo. Quando você acredita em si mesmo, o mundo começa a responder. Pessoas que antes não te davam atenção passam a te ouvir. Oportunidades que pareciam invisíveis começam a aparecer. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de se colocar diante dele. Autoconfiança é um ímã. Ela atrai aquilo que você precisa porque transmite uma mensagem silenciosa de força e clareza. Claro que haverá dúvidas. Haverá dias em que você vai tropeçar, em que a crença vai vacilar. Mas é nesses dias que você precisa reafirmar ainda mais quem você é. Não é perfeição o que te sustenta, é persistência. A diferença entre quem se levanta e quem permanece caído não está no talento, está na fé que carrega em si mesmo. Então pergunto: você vai continuar repetindo que já não pode, que já não dá tempo, que já é tarde demais? Ou vai começar hoje mesmo a declarar a si mesmo que ainda há força, ainda há capacidade, ainda há um caminho pela frente? Porque se há algo que pode transformar os próximos anos da sua vida, é a decisão de acreditar em você quando ninguém mais acredita. E essa decisão está em suas mãos, agora mesmo. O que realmente importa em tudo o que foi dito é entender que depois dos 60, a escolha continua sendo sua.
Viver como escravo das circunstâncias ou como leão que ainda carrega força, propósito e coragem para avançar. Essa decisão diária é o que separa os que apenas existem dos que realmente vivem. Eu agradeço por ter caminhado comigo até aqui e quero que saiba que o próximo vídeo já está aparecendo na tela. Lá, você subirá mais um degrau na sua evolução de sabedoria, tornando-se pelo menos 1% melhor do que é agora. Estarei esperando por você lá.